Deixa eu entrar no tema aqui, que a gente até conversou antes, né, de começar nosso bate-papo aqui. É um tema extremamente sensível, mas eu acho que é muito pertinente para o que a gente está debatendo aqui, né? Algum tempo atrás a gente teve aí notícias de a utilização da plataforma, do conceito, né, do game, para rituais, né, não muito corretos, né? Coisa até satânica, envolvendo, né, até morte teve já. É claro que a gente sabe que foram fatos isolados aqui no Brasil, fora também. Mas o fato é que aconteceu, né? E hoje a gente teve até no momento que aconteceu, as pessoas tiraram o RPG de casa e houve aquele burburinho todo, né? Como é que vocês veem isso hoje? O RPG, ele é um jogo de reações, né? De emoções. E pode ir para qualquer lado, né? E como é que é trabalhado isso hoje? Como é que as pessoas se portam dentro dele? Eu queria escutar a palavra de vocês, a opinião de vocês sobre isso, porque é muita gente que, quando pensa no RPG, já essa imagem. é uma coisa ruim, já tem essa imagem, né? O que, pelo pouco tempo que nós conversamos aqui, já deu para notar que não tem nada disso. Pelo contrário, né? E isso dá uma análise sociológica, mas eu acho importante esse tema, né? Porque isso atravessou um pouco a nossa adolescência. Porque no Brasil, né, eu lembro um pouco até com a imagem física, assim, da gente tá vendo Fantástico um domingo, a gente já jogava RPG, e aí teve todo esse impacto, né? Depois, quando a gente foi desenvolvendo, hoje a gente dá um nome até pra isso, né, que é o pânico satânico. Geralmente, quando você quer, né, associar alguma coisa a uma... O ser humano tem muita dificuldade de entender a violência que se comete no mundo pelas condições próprias humanas. E o pânico satânico é isso, é você atribuir algo metafísico para que você consiga lidar com a realidade. E o RPG não foi o único, mas foi um dos instrumentos que realmente aconteceu isso. E numa virada de época muito grande, uma sociedade pré-internet. Então saía na televisão, não tinha averiguação, não saiu no Fantástico, né? Uma associação entre um caso de uma menina, até aqui em Minas, né? Em Ouro Preto, que havia morrido, e a família e a televisão atribuíram ao sistema. Foi um baque, assim, para aquela juventude, assim, para as famílias. Muitas mães, pais ficaram preocupados. E isso... Só que isso gerou também um movimento muito interessante para a comunidade do RPG, e a gente já estava nela, que sempre foi um produto de nicho, da gente falar assim, não, vamos se unir, vamos entender o que, né? A gente está sendo atacado por quê, né? E isso modificou muito, por exemplo, a minha estrutura com RPG, porque eu sempre quis trabalhar o RPG com educação. Então, aproveito até mandar um abraço, se estiver me assistindo, a professora lá do Centro Pedagógico, a Cláudia Sapag, que foi a primeira que topou isso. Quando eu fazia história ainda, eu trouxe o RPG para as escolas. Porque ele é uma ferramenta extremamente educativa por ser um jogo de narração. Mas ele estava nesse imaginário de muitas pessoas como algo satânico, negativo. O RPG, como o Emílio falou, ele nasce na década de 70 e 80. Então, a gente pode falar aí pro público do rock passou por isso, né? Quadrinhos passou... Nós falamos de religião, já tivemos nos Estados Unidos igrejas, né? Nossa! Igrejas extremistas, satânicas até, que tinham rituais até piores, né? Então, assim, não é específico da plataforma, não tem nada a ver com isso. É grupos de pessoas isoladas que se utilizam de um determinado método instrumentos, para atingir aquilo que não é legal, né? E olha o que os quadrinhos viraram hoje, né? No cinema é a coisa mais amada, mas você tem o X-Men ali na década de 60 sendo massacrado por estar discutindo questões sociais e também olha o que está ensinando para os nossos filhos, né, a romper com a segregação racial. Como assim? Na década de 60 para os Estados Unidos tinha que ser segregado. Então, a arte, ela sempre vai ficar nessa linha tênue na sociedade. Porque ela empurra a sociedade para discussões que a sociedade às vezes não quer fazer. E o RPG faz isso por ser um jogo de narração. O que aconteceu é que, né, depois desse caso, o RPG se popularizou cada vez mais. Hoje em dia... Acabou que a propaganda foi bom pra quem trabalha com isso, pra quem joga isso. Né? Hoje em dia você tem financiamentos coletivos, grandes personagens na internet jogando, isso tá dentro das escolas, isso tá dentro do universo juvenil e não é um assunto... É um assunto mais tabu pra essa imagem dessa geração. Mas hoje em dia eu acho que isso o pânico deu uma diminuída e as potencialidades do jogo, né? Agora, o RPG, ele pode trabalhar com qualquer tema. O que eu volto a trazer, assim, o grande questão é ficção e realidade. Né? Por isso que não é religião. Né? Por isso que a gente não tá... A gente vai pra ficção, como quando você vai para ver um filme.
Agora, infelizmente, tem gente que vai ver o filme do Homem de Ferro e acha que vai ser o Homem de Ferro. Mas aí é a questão humana, né? Não a questão da arte. É uma coisa muito interessante que vocês falaram aqui, e eu queria entrar nesse tema agora, né? Uma vez está desmistificado qualquer tipo de vertente negativa do RPG, não tem nada a ver com isso, isso foi muito legal esse esclarecimento. É um business, é um negócio, né? Isso aqui não é claro que muita gente, para muita gente é uma brincadeira, mas para quem está por trás, né, dos games como vocês estão, são desenvolvedores e hoje estão lançando um livro específico sobre isso, é um negócio, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho desse negócio, porque não me parece uma coisa muito simples que você faz. Não. Simplesmente em casa, como eu faço um artesanato. Não é bem isso, não. É uma coisa complexa. É um mercado que eu entendo novo, com extremo potencial, né? E eu queria que vocês falassem também, pegando esses dois, esse lado do business, né? Do público. Quem é o público de vocês? São crianças, velhos, né? O pessoal mais idade, jovens, porque também já é uma coisa em transição. Eu particularmente, como é um business, um negócio, eu trabalho com todos os públicos. Desde do infantil, onde tem obras para crianças de 5 a 6 anos, para obras também para adolescente. Inclusive, o projeto Deuses da Aventura, ele é infanto-juvenil, é um projeto família para abranger todo o público, ser bastante pop. Mas também tenho projetos de nicho, também trabalho com público adulto, públicos específicos, porque é um negócio. Desde 2014, eu recusei uma oportunidade para ser diretor de criação de uma agência de publicidade. Falei assim, não, vou montar o meu próprio negócio com games e vou trabalhar com isso. Você apostou? Apostei. Apostou e teve o seu retorno. E estou aqui no podcast. Isso tem quantos anos? E tem quantos anos isso? 2014, vou fazer 10 anos. 10 anos. 10 anos, que eu trabalho full time com isso. A gente trabalha como uma empresa de entretenimento, de aventura. Então, a gente tem livro infantil, livro-jogo, o jogo RPG nosso, com as nossas regras. Vocês vão falar daqui a pouquinho. Que depois a gente vai explicar um pouquinho. Legal. Então, assim, às vezes um público mais leigo entende, é uma coisa que a gente se reúne num final de semana pra se divertir. Também. Também. Mas pra gente é um trabalho, assim, então, né? Antes de vir aqui hoje de manhã, a gente vai lançar o Deus da Aventura, eu tô escrevendo, a gente tá escrevendo o próximo livro, o próximo jogo. O Emílio tava revisando o próximo Aventuras de Bolso que a gente vai lançar. O RPG, a segunda edição do nosso jogo sai agora como presente de Natal para o nosso público. Sim. Então, é um trabalho como qualquer outro, mas como você colocou, num nicho que a gente acha que tá cada dia agora mais se expandindo. É isso que eu ia perguntar, porque aí quando a gente pensa em games, né? A gente tem uma indústria dos games que não precisa nem dispensa apresentação, né? Eu não vou entrar aqui nesse detalhe porque é um universo gigantesco, né? O RPG é uma tendência dentro desse universo de game, ou seja, é um nicho que pode se transformar, mais do que um nicho, pode se transformar em algo popular, que eu acho que esse é o objetivo de vocês também, né? Popularizar o game através de regras objetivas, simples, né? Eu gostei muito, depois você vai comentar, Emílio, Eu creio que seja o maior hoje é o RPG. Se você olhar todas as modalidades que temos de RPG hoje, é o maior, porque alguns vão dizer, RPG de videogame não é RPG? Não, é RPG sim. Trabalha várias questões que da concepção primeira do RPG, inclusive as regras básicas de turn-based e tal. Você tem o JRPG, você tem os LARPs, né, que são live actions RPGs, o RPG que é jogado através do YouTube, em live, onde cada um está na sua casa, RPG analógico mesmo, de mesa. Você tem os CRPGs, jogos como Baldur's Gate, lançou Baldur's Gate 3 agora, inclusive, né? Entre outros. Então, assim, é uma infinidade de ficções interativas, né, que nós trabalhamos, novelas visuais. Virou, assim, um rio de possibilidades. E aí a gente está falando de games, até antes de passar a palavra, a gente está falando do universo de games como um negócio, mas não é só isso. Tem um universo
Você tem outras vertentes comerciais. Produção de livro, eventos que vocês participam. Tem uma série de outras ações, né, que podem ser convertidas em negócios, né, para vocês. Eu acho que o que a gente tenta criar um universo. Os produtos, eles derivam desse universo. Então, a gente tem videogame para lançar ano que vem, a gente tem livro, a gente tem jogo físico, a gente tem livro-jogo. Então, o que a gente vê que seduz o público hoje é ele fazer uma parte de um universo, ele conhecer o universo. Isso não é novo. Por exemplo, eu pelo menos, né, e talvez você também, Star Wars era isso, é um universo. Tem o brinquedo, tem o jogo, tem o livro, tem o universo expandido, o Harry Potter. Então, é sair um pouco da lógica de qual é a plataforma, se é game, se é livro, para a criação desse universo. O que eu sonho, assim, até independente da gente, é que o RPG possa funcionar para a geração do século XXI, como eu cresci na minha casa, por exemplo, domingo, só que a gente fazia isso com bingo. Uhum. Reunia a família. Legal. E a gente jogava bingo, né? Valia às vezes 5 centavos, na época nem era centavos, mas aquilo era uma união da família. O que aconteceu com a juventude, com a infância que nos incomoda, né? Eu como pai, eu como desenvolvedor de jogo, é a criança ir pro quarto. E aí joga o videogame no quarto. E ela fica isolada da família, aí cria a impressão que ela tá num universo paralelo e, nossa, meu filho não sai do quarto. E aí a gente acha que é isso que esses universos podem trazer. Se um jogo for simples, como a gente quer, como a gente produz, por que não pode jogar um pai, um filho, uma mãe, um avô daqui a pouco, num domingo à tarde? Ao invés desse menino ficar no quarto jogando um videogame sozinho, que ele não consegue nem dialogar com o pai, porque eu, como pai, não posso pegar e jogar num domingo à tarde um jogo de narração que meu filho vai criar histórias, né? Minha filha vai falar que é uma fada, e isso vai unir de novo a família. Já tem exemplos disso funcionando na prática? Vocês conhecem famílias que hoje já se interagem através do RPG? Eu vou te falar que isso hoje é o que tá fazendo mais sucesso nos TikToks americanos de RPG. Hoje mesmo eu tava lá no TikTok, que é uma plataforma que a gente usa muito, porque acessa muita geração Z, e o vídeo mais assistido do nicho do RPG era um pai jogando com as duas filhas. Legal. Uma de 7 e outra de 4. E a história que ele criando, e assim, exatamente o RPG. Ele falando, lembra na última sessão, domingo passado, que você fez isso? E as meninas com o olho brilhando e o pai interagindo com as duas meninas. Então, isso recupera esse isolamento que a gente não é... Inclusive, o nosso livro é super pró-tecnologia, não é contra a tecnologia. Mas esse afastamento que, às vezes, não saber lidar com a tecnologia gerou nas famílias, na sociedade. Em que a criança joga, mas ela não pode conversar com o pai. Eu vou confessar